Tem uma semana que eu plantei, ainda nem cheguei a molhar essa bacia. Olha como tá de raiz. A pedido da Suzana Cruz, eu vim mostrar o resultado do meu substrato e vou mostrar para vocês também como que eu preparo aqui a casca de ovos, que foram... Muita gente me perguntou como é que eu torro. Primeiro eu guardo elas nesse saco aqui, já quero agradecer a Betânia do Meu Pequeno Paraíso. Foi com ela que eu aprendi a juntar assim no saco de papel. E aí eu quebro ela e coloco assim numa panela e vou torrando até eu ver que tá bem assim sequinha mesmo, não tem nenhuma incidência de clara, alguma coisa molhada, porque senão faz dar mau cheiro no substrato e pode atrair praga, que foi o que uma bióloga aqui me falou, que o melhor é fazer isso aqui. Não que vai potencializar, vai melhorar nada disso, mas é porque vai evitar que o substrato fique com mau cheiro. E aí, por isso, eu faço assim. Eu gosto desse cheiro, mas aqui em casa todo mundo fica bravo quando eu faço isso, porque tem um cheiro assim, tipo osso queimado, uma coisa assim. Aí o pessoal que não gosta. Aí eu vou, é rapidinho, gente. Isso aqui é minutinhos para ela ficar bem. Não é carbonizar, não. É esse ponto aqui, ó. Ela fica bem amarelinha. Aonde que tem clara, ó, mesmo lavando a casca, passando uma aguinha, ela fica com um pouquinho de clara naquela pelezinha do ovo. Então, quando a gente torra, ela assim fica bem amarelinha naquele local. E aí, depois que eu faço isso, eu só bato no liquidificador e ela vai ficar dessa forma. Eu bato até virar um pó, mas sempre fica umas casquinhas no meio, não tem problema. E assim eu guardo para poder usar. Aqui deve ter 1 quilo, aquele saco que vocês viram, de 1 quilo de farinha de casca de ovos. Então, eu acostumava juntar numa coisa de sorvete, pote de sorvete, e dava tudo errado. Agora tá dando tudo certo, porque eu aprendi aí, né, com a Betânia, a juntar no saco de papel. Então, aqui, gente, tá os ingredientes do meu substrato, que eu acho que eu tenho um substrato mais simples, né? Eu tenho dois tipos de substrato. Um é esse aqui, ó, que eu estei, que é a terra, que é a base, né? O resto são tudo acréscimo, gente. O resto é se eu tiver. Mas essa é a minha base de substrato. E agora, como eu tô pegando o substrato na mata, então essa aqui que você está vendo no pote de sorvete, é o meu substrato que eu já pego ele assim, prontinho na mata. É cheio de pauzinho, folha. Então eu posso plantar nele sozinho, como eu já plantei várias vezes aqui. Mas isso aqui são acréscimos. Então eu coloco borra de café que eu vou guardando nesse pote, vai fermentando lá. E o dia que eu quero usar, eu uso. E a casca do ovo, também dos ovos, né? Que vocês viram aí como é que eu faço. E aí, quando eu quero usar, também eu uso. Quando eu preparo um carrinho inteiro de substrato, eu já pego todo esse quilo aí de farinha de casca de ovo e já junto a borra de café, o que eu tiver, eu já misturo tudo. Mas quando eu faço só aos poucos, eu coloco aos poucos. Vou mostrar aqui para vocês. Não tenho medida. Como eu disse para vocês, são acréscimo, é opcional, mas eu gosto de colocar porque eu tenho. Então, eu pego um pouquinho assim, ó, esse aqui equivale a umas 2 colheres de sopa, gente, só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Aí eu coloco, essa borra de café é a borra de café do café que eu faço já com açúcar. Então, eu não tenho problema com isso também aqui não, da borra ter açúcar não. Até porque ela é fermentada e aí não vai ter problema com formigas não. Aqui também uma cerca de 2 colheres de sopa que eu coloco para fazer, gente, esse substrato que você está vendo aqui é a quantidade que dá para fazer uma cuia 23. Esse substrato enche uma cuia 23. Então, para uma cuia 23, se eu for plantar numa cuia 23, eu preparo o substrato meu desse jeito assim. E aí, posso colocar mais alguma coisa? Se eu tivesse isopor triturado, eu ia colocar. Se eu tivesse carvão, eu ia colocar, mas eu não tenho nada disso, então não vou colocar. Então, quando as pessoas me perguntam qual que é o seu substrato, fica um pouco difícil falar porque eu não tenho um substrato fixo, mas a base é essa que vocês estão vendo. Antigamente eu usava o esterco e a terra pura, terra de barranco, e como eu encontrei essa mina de substrato na mata, então hoje eu estou pegando aqui eu já pego ele pronto e faço esses acréscimos, porque apesar de ter muitas folhas decompostas, muita matéria orgânica, não é um substrato assim adubado, a gente precisa colocar uma adubação nele. Esse aqui, ó, quando eu falo assim, o meu substrato é esterco de gado, terra, carvão, tudo na mesma proporção. O que é a mesma proporção para as pessoas que não entendem?
É isso aqui, gente, é a mesma quantidade. À medida que você usar, você vai usar a mesma medida para cada coisa. Eu estou usando aqui o mesmo potinho para a terra e para o esterco, partes iguais na mesma proporção. Se eu tivesse o carvão triturado, eu ia usar um potinho desse também, mas eu não tenho. Então, essa é a minha base de sempre. Sempre usei só o esterco e só a terra. Essa terra é aquela pior que vocês encontram. Não faço distinção. Qualquer terra que eu encontro, geralmente eu pego de terra de beira de barranco, né? Na beira da linha, onde que eu consigo. Quando eu não tinha essa fonte que eu falei para vocês aí, que é da mata. E aí eu faço a mesma coisa, coloco os acréscimos se eu tiver, gente. Mas geralmente eu tenho sempre casca de ovos aqui triturada e borra de café é algo que não falta aqui em casa. Então eu não jogo nada disso fora mais depois que eu comecei a cultivar plantas, porque eu uso dessa forma. Então já que eu tenho, eu vou usar. Não me pergunte se tem algum benefício, eu não sei dizer para vocês, que eu nunca fiz experiência para eu saber se tem benefício. Eu teria que fazer um teste, fazer uma com outra sem para ver, mas só um acréscimo que vai melhorar aí o meu substrato. Então, mesmo que não vai ter nutrientes, né? É claro que tem, mas mesmo que não tivesse, seria mais uma composição a mais para melhorar aí a textura. A casca de ovo serve até como se fosse uma areia. A, a borra do café, então causa mais umidade, assim, como aqui eu preciso regar sempre, então ajuda aqui muito no meu substrato. Então faço isso, mexo bem, né? Claro que eu não vou mexer muito porque eu não vou usar ele agora e também senão vai sujar tudo aqui, mas eu faço essa mistura e vou remexendo bastante até ficar bem, assim, misturado a farinha da casca do ovo, a borra do café, o esterco e a terra. Então, essa é a base. Se eu tiver carvão, eu vou colocar. Se eu tivesse carvão, eu colocaria. Se eu tivesse o isopor triturado também. Isso é bom para aumentar o substrato ainda mais. Mas se eu não tenho, eu vou usar isso aqui dessa forma. Se eu não tivesse a casca do ovo, se eu não tivesse sabor do café, a base seria a terra e o esterco. No caso do que eu pego da mata, ele já está prontinho, eu só faço o acréscimo. Ou eu coloco o basacote, ou se eu quiser colocar o esterco também eu posso, mas ultimamente eu estou colocando o basacote. E agora eu vou mostrar aqui para vocês meu outro tipo de substrato. É aquele substrato que eu faço em casa, que eu pego folha seca. Ele fica tipo esse da mata, gente. Então, você que não tem uma mata perto, você pode fazer esse substrato aqui. Eu pego a terra, qualquer terra. Se você não tiver como pegar uma terra no barranco, alguma coisa assim, você pode comprar a terra mais barata que tem no mercado, né? Que eu acho que é a terra vegetal, que é uma terra pura. E aí você vai colocando camadas. Eu coloco nesse balde, eu coloco, primeira camada eu coloco de terra, segunda camada eu coloco de folha seca e assim sucessivamente. A última camada tem que ser sempre a de folha seca. Quais são essas folhas secas? São as folhas secas das plantas que eu cultivo aqui no quintal, como chuchu, tumbergia, amoreira, goiabeira, todas essas folhas que caem eu pego e coloco aqui e faço um substrato. É um substrato que eu faço quando eu não tenho nem o da mata, nem o do esterco com terra, então eu já tenho um prontinho aqui e é muito bom esse substrato, gente. Eu não gosto de colocar coisas úmidas aqui como casca de verdura, não coloco nada disso. Eu coloco mesmo, são só as folhas secas e a terra. E às vezes algumas cascas de banana seca. Eu seco ela, depois eu jogo aqui. Mas eu não gosto de colocar nada molhado, não. Porque eu já tentei e não deu certo. Então, esse aqui dá um substrato muito bom. Mas eu tenho um segredinho que eu vou contar para vocês como é que eu faço para ele decompor bem rápido, gente. E fica muito bom mesmo. É claro que a quantidade é pouca, né? Mas assim, para você que tem poucas plantas, dá para você fazer seu substrato em casa sem gastar nada, utilizando apenas as folhas aí do seu quintal. E esse é o meu segredinho, gente. Não sei se vocês já viram falar no EM. Este aqui eu mesma fiz. Você vê que já até venceu, já tem mais de um ano que eu fiz. Eu não posso ensinar para vocês porque só quem é biólogo e agrônomo pode ensinar, né? Porque hoje tem essas diretrizes no YouTube. Mas se você procurar na internet como fazer EM, não é uma coisa simples para fazer, não. Você tem que ter uma mata por perto para fazer as iscas. E aí eu vou usar aqui 10 ml. Geralmente eu uso para pôr num litro de água e depois eu rego. Só que como eu não tenho água de chuva e não pode usar água com cloro, tem que ser água de chuva, de mina, a água não pode ter cloro, porque senão mata os bichinhos. E aí eu só faço isso aqui, ó. Eu pego 10 ml
e espalho aqui. Para que isso serve? Isso aqui, gente, é para decompor. Então, uma coisa que ia gastar 4 meses para se decompor, ele se decompõe em 1 mês utilizando o EM. EM é a sigla de micro-organismo eficiente. Você pode comprar também no mercado. Se vocês quiserem, eu posso deixar o link, né? Mas o meu eu mesma fiz com a ajuda do agrônomo, quando eu tive aula com um agrônomo. E, gente, agora eu vou mostrar também sobre uma dúvida da Suzana. Uma dúvida não, ela falou que ela pegou terra da mata e teve muita erva daninha. Então, mostrando aqui para vocês que essa bacia tem bastante tempo que eu plantei e até hoje não nasceu nada, gente. Então, essas bacias aqui, todas que eu vou mostrar aqui para vocês, já tem bastante tempo e não nasceu nada. Então, o que nasce erva daninha são terra de mato. Terra de mata é diferente, porque não tem luz lá dentro, então não nasce nada. Essa terra é uma terra preta, cheia de folhas podres, então não tem como ter erva daninha. Como vocês podem ver aqui, ó, tem bastante tempo e não nasce erva daninha nenhuma. E agora também sobre o enraizamento, né? Ela queria saber também se eu recomendo. Sim, gente, eu recomendo muito essa terra. Vocês que têm acesso aí à mata, pode utilizar tranquilo, que não tem problema nenhum. Essa bacia de Deb aqui, ó, eu plantei aqui tem pouco tempo e eu vou arrancar uma aqui para vocês verem como é que tá o enraizamento. Essa aqui, gente, eu já molhei essa bacia, olha só como que tá. Então, tá emboladinha aqui, é porque a terra já aderiu nas raízes. Então, por isso que fica. Mas vocês conseguem ver que as raízes estão limpinhas. Então, quando você planta uma suculenta e você arranca e vê as raízes assim, bem limpinhas, não sem tá escura, porque quando tem alguma toxicidade na terra, você planta, ela fica com aquela raiz morta, gente, ela não fica assim viva. E olha essa aqui eu ainda nem molhei essa bacia. E olha como que tá. Tem uma semana que eu plantei essas aqui, ainda não pude, não molhei, né? Porque eu coloquei, eu cortei, não posso molhar quando tá cortado, então eu esperei, eu geralmente eu tô molhando uma vez por semana, então não, quarta-feira vai ser o dia que eu tô gravando aqui na terça, gente, quarta-feira que eu vou molhar. Então já tem uma semana e ela já tá toda enraizada. Então, aqui, essas debs já estão todas enraizadas. E se tivesse que nascer alguma erva daninha, já teria nascido, mas eu já tem bastante tempo, gente, que eu uso. Então, assim, é algo que eu já testei para mim e já vi que funciona. Mas aí eu tô trazendo esse tema aqui mais pela Suzana, né, que perguntou se eu recomendo. Sim, porém, vai depender de matas, né? Porque tem que ser mata fechada. Às vezes as pessoas consideram como mata qualquer, né, matinho. E aí vai dar erva daninha mesmo. Mas se vocês tiverem acesso a uma mata bem fechada, que vocês entram lá por baixo, é tudo assim escuro, quase não entra luz solar, e que o chão é todo coberto de folhas podres, pau podres, madeira podre. Lembrei da Jana agora do pau podre. E aí, vocês vão ver que não tem erva daninha. Pode até nascer alguma semente de árvore grande, mas mesmo assim, gente, nem isso. Essa Lovely Rose aqui, ó, tem bastante tempo, essa branquela aqui, bastante tempo, e não nasceu nada de erva daninha aqui. Então, se vocês perceberem que não tem, que é uma mata escura, pode pegar a terra sem problema. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos vocês que ficou até aqui comigo. E se você não viu onde que eu pego o meu substrato, eu vou deixar aqui, só você clicar nessa fotinha que vocês estão vendo. Só bater o dedo aí que vai te direcionar até o vídeo de onde eu pego o meu substrato. Tchau, tchau e até o próximo.